GoCast no ar. Hoje para falar com Fernando Patara, cofundador e head de inovação e relacionamento do Arena Hub, o maior centro de inovação e fomento ao empreendedorismo com foco no esporte e entretenimento. Inaugurado em 2020, o Arena Hub fica no Allianz Parque. E a gente vai saber mais sobre esse projeto que é muito bacana. Eu sou a jornalista Duda Strebe e está começando agora o GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage. Toda terça tem um episódio novinho para você. Já acompanha nosso canal? Te inscreve, tá muito legal. Participam do GoCast o presidente da GoManage, Luiz Henrique Nunes, e o jornalista Norton Capel. A direção é de José Pedro Villa-Lobos. Deixa eu ver onde anda o Fernando, mais conhecido como Patara. Tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso GoCast, Fernando. Boa tarde a todos. Obrigado, Duda. Obrigado, GoCast. Norton, Luiz Henrique, é um prazer falar com vocês. Hoje estou aqui em São Paulo, sofrendo um pouquinho aqui com o frio. Hoje o frio veio pesado aqui para São Paulo, pós de uma ventania. Brincadeiras à parte, ontem eu fui ver o clima, na sequência do clima. Normalmente, quando você pega o celular e vai pesquisar por clima, Duda, você olha ou tem nuvens, ou sol, ou chuva. Ontem estava vento, acho que foi a primeira vez que eu vi aparecendo uma ventania tremenda. Mas estou aqui hoje no Arena Hub, dentro do Allianz Parque, para bater esse papo com vocês, falar um pouquinho sobre inovação no esporte. Obrigado realmente pelo convite, espero que todos aproveitem. Patara, vou te falar que aqui no GoCast o clima é sempre favorável, é sempre legal, viu? Então fica muito à vontade. Explica para a gente como funciona o Arena Hub, porque é um projeto tão inovador, tão bacana, que possibilita tantas alternativas, tantas possibilidades. Dá uma conversada com a gente nesse sentido, para a nossa audiência entender como funciona. Conta para a gente. Vamos lá. Eu acho que antes de falar exatamente como a gente funciona, vale a gente dar dois passinhos para trás e contar um pouco da jornada da estruturação do Arena. Você bem trouxe, lançamos o projeto, inauguramos o projeto mesmo em 2020, já com a sede dentro do Allianz Parque, mas o projeto ele teve início lá no final de 2018 e em 2019 lançamos dentro do Palácio do Governo o projeto, né, com apoio do Governo do Estado de São Paulo. Naquele momento, optamos por ser um centro de inovação aberta para desenvolvimento do esporte e assim nos posicionamos no mercado. Por que eu acho que é tão importante a gente colocar dessa forma como centro de inovação aberta? Porque depois de diversas pesquisas e benchmark que fizemos no mercado com outros centros de inovação que já trilharam caminhos árduos para desenvolvimento de segmentos de mercado diferentes, tal qual de health, agro, fintechs, o de esportes ainda não havia sido desbravado no Brasil e pouco ainda na América Latina. Olhando esses centros de inovação, percebemos muito que existia uma conexão muito forte entre a tecnologia, que são as startups que estão sendo desenvolvidas, e o mercado, de uma forma geral, que eram as empresas que trabalhavam ali dentro. E havia acontecendo o que a gente chama de corporate innovation. Dentro do mercado esportivo, precisávamos da participação direta de um terceiro player. Esse terceiro player é tão importante para o desenvolvimento do esporte, que são as entidades esportivas. Então, construímos o Arena Hub no que a gente chama de tripé, né? Onde nós temos, sim, as marcas que nos apoiam e impulsionam, que eles realmente nos mantêm vivo, como até linha de receita. Nós temos hoje as startups de diversas maturidades diferentes, então startups mais maduras, em fase de escala ou de tração, startups em fase de validação e startups em fases de ideias, e temos as entidades esportivas, né, que eu acho que elas precisam passar por esse processo de transformação digital, muito sendo o meio de todo esse processo que está sendo feito. O Arena Hub, no centro de tudo isso, Duda, como o próprio nome diz, né, o Hub, conectando os players. Acho que se existe uma palavra que resumiria de forma efetiva, conectando o ecossistema, né? Então, nosso papel é conectar as startups, quebrando barreiras às entidades esportivas, conectar as startups aos investidores, que é super importante, e conectar as entidades esportivas às startups. Às vezes eles têm a necessidade, eles têm a percepção
realmente do que precisa ser feito, mas nem sempre existe um time, uma equipe, um foco dentro do core business deles, porque somos todos engolidos pelas nossas operações, então eles utilizam o Arena Hub como um grande catalisador. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Luiz? Como é que você está? Prazerzaço te encontrar. Bacana saber que tu está no Arena Hub. Eu tive o prazer de conhecer a Arena Hub há umas 2 semanas atrás, 2 semanas e um pouquinho, né? Passei boas horas dentro da Arena Hub, eu acho que mais de 6 horas, né? Parte da manhã, se almoçou, se voltou à tarde. Faço aqui até um enorme agradecimento ao Carlos Henrique, né? Cara, gente boa demais, finíssima, né? Que nos recebeu da melhor maneira possível, bem dentro desse espírito que ele nos mostrou, que é o Arena Hub de conectar pessoas, né? Profissionais, estudantes, universidades, startups, né? E genial, cara. Eu dou meu testemunho aqui sobre o ambiente, né? sobre o local, que é magnífico, né? Da melhor qualidade, agradável, propício ao trabalho, a promover encontros. Achei genial aquilo. Fiquei muito feliz de ter conhecido, né? Não só as pessoas, né? como o ambiente. E pude ver, inclusive, vários, né? Entidades e outras pessoas e estudantes ali trabalhando e como é que fica o ambiente do dia a dia de trabalho, muito legal, né? Parabéns aí por essa iniciativa que já não é tão nova, né? Mas que é espetacular para o momento que a gente está vivendo. E eu ia te fazer a primeira pergunta justamente nessa questão da conexão, né? É um ambiente de fomento, né? De promover o progresso, de impulsionar, de conectar entidades tão diferentes, né? Como mesmo disseste, olha, são empresas, são startups, são profissionais, são universidades, são entidades esportivas e de várias modalidades diferentes, né? Com interesses diferentes, né? Com interesses, né? que são distintos entre esses diversos esportes, esses diversos projetos que lá tem. E como é que se consegue, né? Fazer exatamente isso? Como é que se consegue trazer tanto assunto diferente, tanta entidade diferente, né, para um ambiente de inovação, de mudança, de desenvolvimento, ali todo mundo junto? Bom, antes de mais nada, fiquei muito feliz que tenha vindo aqui. Infelizmente, eu acho que no dia não pude estar, mas feliz em saber que o Carlos é meu sócio aqui na Arena, ele recebeu tão bem. Você conseguiu comprovar na prática como que as coisas acontecem no dia a dia. Quando lançamos o projeto fisicamente no meio do caos, e utilizem o caos de diversas interpretações, o caos realmente por um momento de estarmos em pandemia, mas o caos também por ser um momento de transformação. Lançamos no meio da pandemia e acreditávamos muito na necessidade do espaço físico para a geração. As pessoas não iam porque estavam todos com medo, era a situação em que estávamos vivendo. E aí eu brinco que o caos ele foi extremamente oportuno para nós, porque fez com que diversos players dentro desse ecossistema saíssem de uma zona de conforto, né? E aí, quando a gente sai de uma zona de conforto, eu acho que uma das verticais que mais se estruturam estão alicerçadas na inovação. Né? Através da inovação as coisas acontecem. Hoje sim, a gente atua com o espaço físico, tal qual o Luiz veio aqui nos visitar, mas também somos uma plataforma. A plataforma nos deu uma capilaridade super importante, tanto nacional quanto internacional, nos proporcionando hoje estar em 5 continentes diferentes. Né? E aí você me perguntou, Luiz, diretamente como que a gente faz as coisas acontecerem. Cada um dos players que entram no nosso ecossistema, né, tanto as entidades esportivas quanto as startups, e não são poucas, você mesmo mencionou, assim, como vocês conseguem fazer com tantos players, né? Não, e tem uma coisa que eu escutei já, vocês falarem, o Carlos falaram muito assim, cara, são muitas realidades diferentes e dores diferentes. Dores diferentes. Como é que se cura dores tão diferentes, né? Pois é, né? Quando a gente olha realidades diferentes nos 2 players principais, que são as entidades esportivas e as startups, primeiro, todos eles que entram, e sem exceção, eles passam por um processo de imersão digital conosco, tá?
A gente precisa entender quais são os objetivos que eles querem dentro do nosso ecossistema, para a gente realmente ter um foco de atuação, para a gente poder mensurar depois os resultados do que está sendo feito. Normalmente, quando as startups entram, elas buscam coisas muito mais tangíveis e simples e fáceis de serem alcançadas, que são conexões dentro do mercado, quer dizer, vendas, né? Vamos colocar de uma forma bem direta e objetiva, que se aproximar das entidades esportivas como clientes, mas se aproximarem também dos investidores, né? Hoje, as startups que estão conosco, das 8 teses diferentes, né? Porque quando a gente olha para o esporte também é muito engraçado, nós temos, dentro do Arena Hub, a gente atua dentro de 8 teses distintas, que eu acho que a gente vai ter a oportunidade de falar dentro dessas 8 teses ao longo desse papo, mas as startups, elas utilizam da nossa plataforma para dentro de uma organização de um meetup que a gente faz para as entidades esportivas, é uma conexão simples em reuniões. E como que isso é feito de uma forma geral? A gente senta com as mais de 70 entidades esportivas. Gravem bem esse nome, nós temos 70 entidades esportivas dentro do Arena Hub. Eu acho que o COB tem bem menos do que isso, lógico, brincadeiras à parte, o COB é um dos parceiros do Arena Hub, né, mas não existe nenhum centro de inovação do esporte no mundo que contemplem tantas entidades esportivas no mesmo ambiente discutindo inovação, né? E a gente trabalhando para eles, são para eles que nós trabalhamos como inovação, tá? Então a gente senta com essas 70 entidades esportivas, a gente faz o entendimento das dores, tal qual você trouxe, Luiz, dores tão diferentes umas das outras, né? Mas a gente faz um mapeamento das dores em cima das teses, das startups que existem no Arena Hub, e para isso a gente faz uma função que a gente chama de Innovation as a Service, né, através dessa conexão que a gente faz direta. E aí, na sequência, a gente faz um trabalho de acompanhamento para ver se está existindo a implantação da solução, o next step, né, que eu acho que é tão importante dentro do mercado. É assim, mais ou menos, que o Arena Hub acontece no dia a dia. A gente trilhou uma jornada longa para ter esse ecossistema tão farto, né, tão rico, vou colocar dessa forma, porque temos mais de 70 entidades, como eu te falei, de 30 modalidades esportivas diferentes, e no primeiro momento, antes vocês me perguntem assim, o Arena Hub, Centro de Inovação no Esporte, Brasil é o país do futebol, e vocês estão dentro do Allianz Parque, né? Vocês são focados em futebol? Não, nós temos 30 modalidades esportivas. Nós, durante um ano inteiro, não associamos nenhum clube, nenhum, de futebol, para fazer a estruturação real de que a gente queria transformar a indústria do esporte. Aí trouxemos quem? Federação Paulista de Futebol, COB, Comitê Paralímpico Brasileiro, NBA, WSL, UFC, CBV do vôlei, NBB do basquete, Stock Car de automobilismo, atletismo, natação, squash, rugby e assim vai indo, né? Então, primeiro a gente fez a estruturação do entorno do esporte, e aí no momento em que a gente já estava bem consolidado no mercado, aí eu acho que foi um momento adequado de a gente aproximar dos clubes, porque futebol é mainstream, a gente também não pode ignorar, o futebol move o mercado brasileiro no entorno do esporte de uma forma agressiva, e hoje a gente tem mais de 2 dezenas de clubes de diversas maturidades também associadas ao Arena Hub. Mas, Luiz, no dia a dia é assim, né? A gente trabalha para ajudar os 2 players principais a se encontrarem. Eu usei uma... Eu acho que todos nós aqui somos contemporâneos, né? Então eu posso brincar. Somos o Correio Elegante. Lembra do Correio Elegante que tinham nas festas juninas antigamente? Existiam 2 pessoas que tinham um objetivo em comum e precisavam de um terceiro para as coisas acontecerem. Adorei! Né? O Correio Elegante. Então a gente pega de um lado as entidades esportivas, as startups, e a gente propõe que as coisas aconteçam da melhor forma possível, né? Para a geração mais nova. Duda, essa coisa, Patara, nova... das modalidades esportivas é fantástico. Eu não tinha ideia de que tinham tantas modalidades esportivas envolvidas no Arena Hub. Muitas. E o Patara respondeu até uma pergunta que eu faria depois, porque eu tinha essa informação que os clubes de futebol entraram depois, né? Entraram depois, durante muito tempo não tinha nenhum clube, e tu já acabou respondendo essa questão. A gente ficou com um receio muito grande, Luiz, no início, de ficar muito associado à imagem do próprio Palmeiras por estarmos dentro do Allianz Parque, né? Então, a primeira coisa que ficaria na cabeça de todo mundo é que somos um centro de inovação do Palmeiras. Não, nossa relação e um dos stakeholders do nosso projeto é a W Torre, que é o Allianz Parque, por isso que estamos dentro da arena, né?
Duda, eu estava só brincando com você que eu citei o Correio Elegante, às vezes a audiência é uma galera mais nova também. Pessoal, Correio Elegante é o Tinder de hoje em dia, né? Então, assim, só para fazer uma correlação, para não parecer... Muito bom, muito bom! O Tinder de hoje em dia. Ué, essa aí... Fernando, eu vou primeiro te agradecer aqui por estar conosco e trazendo esse clima tão bacana e toda essa pulsação aí da Arena Hub conosco. Mas eu vou me permitir aqui ficar no campo um pouquinho ligado aí ao futebol, que é o Golcast aqui, né? A gente tem uma preocupação em qualificar o futebol fora das quatro linhas, é um objetivo do Golcast discutir o tema. E eu estava acompanhando na rede social, né? O Arena Hub anunciou a chegada recentemente do Vasco e do Curitiba. E tu acabaste de citar que são cerca de 20 clubes hoje que estão conectados à Arena Hub, dos mais diferentes tamanhos e com as mais diferentes dores. Mas a minha pergunta, objetivamente, é como que Curitiba, Vasco ou os outros clubes, eles se conectam, o que eles buscam, o que eles recebem. Tu também citaste aí a questão de que os profissionais participam, vivem. Como é isso para o nosso espectador entender? Assim, como é que um clube chega na Arena Hub pedindo, eu preciso me tornar digital, ele vai para uma startup X, como é na prática essa relação com os clubes de futebol? Boa. Bom, primeiro que todos os clubes, Norton, ao longo desse processo aí de 2 anos, a gente foi melhorando a forma como a gente atua no mercado. A gente também se intitula, entre aspas, uma startup, porque a gente tem processo de transformação diário, até porque a gente lançou um projeto no meio de uma pandemia, onde acho que qualquer métrica que fosse utilizada não seria uma métrica real. Hoje, todos os clubes, eles se inscrevem de uma forma digital extremamente simples, tá? Porque estamos cooperando para desenvolvimento do mercado, tá? Afirmo a todos, nenhum clube paga R$1 para estar no Arena Hub. Muito pelo contrário. O Arena Hub agradece a presença de todas as entidades esportivas que compõem nosso ecossistema, pois sem eles não conseguiríamos transformar o mercado. E vejo muitas vezes as entidades esportivas como meio e não necessariamente como fim, tá? Mas pensando numa forma bem objetiva e trazendo isso para você, os clubes, eles têm uma necessidade latente de acompanhar o desenvolvimento do mercado. As gerações que hoje consomem o produto, e vamos falar do específico do futebol, porque fez a sua demanda, é uma geração que está esperando algo mais, diferente da geração do meu pai, que consumia futebol, e de repente dos pais de vocês. A gente precisa estar acompanhando as necessidades do mercado. Todos os clubes, eles podem individualmente ir ao mercado buscando as suas próprias soluções. Todos têm essa autonomia. Mais do que isso, eles têm uma percepção de marca muito grande. Todo mundo quer entregar para um grande clube. Por que não necessariamente os clubes vão sozinhos ao mercado? Porque eles precisam estar focados no core business principal deles, somos engolidos pelas nossas operações, pessoal. É difícil, né? E eu acho que o termômetro e a sensibilidade, ela muda muito rápido, né? De acordo com as nossas necessidades. Os clubes nos procuram e se inscrevem no Arena Hub para absorver através do Arena Hub desse canal junto às startups. Usei uma palavra anterior e vou repetir, nós somos um grande catalisador de soluções. Você pode individualmente buscar solução para desenvolvimento de departamentos dentro da sua instituição e perder horas e horas mapeando players, ou você simplesmente pode pegar através de um telefonema, de um e-mail, mandar para o Arena Hub e falar, cara, preciso de soluções de engajamento de fãs. E eu coloco 20 pessoas te apresentando as soluções. Norton, se você vai contratar como clubes a solução, já não é mais o papel do Arena. O meu papel do Arena é possibilitar que o clube tenha acesso a essas tecnologias e que as startups tenham acesso aos clubes. E a gente se posiciona de uma forma muito simples no mercado. Por isso que eu brinquei de ser um Correio Elegante ou um Tinder. Hoje eu sou um mecanismo de alcance dos players dos nossos ecossistemas, né? Então, tanto de entidades como de startups. Normalmente, Norton, as áreas de marketing dos clubes, de inovação,
ou de futebol nos procuram, tá? Eles também normalmente estruturam as suas dores dentro dos seus pilares e necessidades, e em cima disso a gente vai construindo essas reuniões, tá? Reuniões extremamente assertivas, porque você pode me trazer a dor como atitude de engajamento de fã, mas você pode me trazer uma dor de preciso de soluções e experiências para minha arena, que é o que a gente chama de arenas inteligentes do lado de cá. Coloco X startups de arenas inteligentes. Preciso melhorar a performance dos atletas. Temos N startups de performance humana, inteligência de negócios, Big Data, Data Analytics, gamificação e esportes. Para todas essas verticais, como eu falei anteriormente, nós estamos em 8 teses, né? A gente conecta aos clubes de futebol, Norton, de uma forma simples, porque se fosse de uma forma muito complexa, as coisas não aconteceriam. Fernando, sobre isso, já que, né, tu falasse uma referência a essas estruturas, nos conta quais são as estruturas e quantas startups hoje estão conectadas, né? A gente falou em números de clubes de futebol, tu falasse em número de entidades, mas quantas startups hoje estão nesse complexo maravilhoso da Arena, com todo esse potencial, toda essa qualidade, todo esse desprendimento em colaborar com a melhor performance do futebol e dos esportes aqui no Brasil? Hoje estamos com mais de 140 startups e elas são distribuídas nas 8 teses que eu venho falando anteriormente. Vamos lá. Engajamento de fãs. Cada vez mais precisamos conhecer o consumidor do produto, super importante para o mercado, né? Não adianta a gente trabalhar com números, as entidades trabalham, eu tenho 12 milhões de torcedores, você conhece ele? Você sabe CPF, RG, endereço, homens, mulheres, faixa etária, perfil de consumo? Ninguém sabe nada, né? Você não pode ter 12 milhões de torcedores e ter 150 mil pessoas numa rede social. Existe uma discrepância muito grande e um gap muito grande aí nessa jornada. Então, engajamento de fã é uma das nossas teses. Performance humana, saúde e bem-estar, né? Eu coloco tudo na mesma jogada, tá? Performance humana, ela pode ser distribuída tanto no profissional quanto no amador, tal qual saúde e bem-estar. Mais de 4/5 da população brasileira é impactado pelo esporte, pessoal, quer seja consumindo, assistindo, praticando, independente se é profissional ou amador. Arenas inteligentes, estamos no movimento de reestruturação de arenas desde que a gente teve os grandes eventos esportivos no Brasil. Como a gente pode transformar essa experiência da melhor forma possível? Estão trazendo muito o conceito de cidades inteligentes, de smart city, para dentro de ambientes isolados, para que cada vez mais a gente também aproxime o esporte e o entretenimento, porque a gente já utiliza uma palavra só, que é o sportainment, né, do lado de cá. Educação é uma outra tese. Esporte e educação têm que andar lado a lado. Eu fico muito triste, pessoal, quando eu vejo pessoas dizendo ou você estuda ou você pratica o esporte. Não, você estuda e pratica o esporte, porque quando a gente vai em economias mais desenvolvidas, você percebe que é assim que se constrói uma sociedade. Inteligência de negócios, e aí que inteligência de negócio eu abro um leque de opções, tá? Então pode vir soluções de insurance, soluções de pagamento, soluções de dados, porque dentro são grandes corporações que precisam das suas soluções para melhorar, RH, gamificação e esportes, é um gigante, é um monstro. A gente só viu a ponta do iceberg em relação ao que vai se transformar ainda, né? Ainda mais com esse advento da Web 3.0. Então, quanto que essas soluções hoje de NFT ou de metaverso vai transformar isso exponencialmente? Quer dizer, é uma das nossas teses. Mídia e conteúdo. Eu acho que é uma das teses que mais cresce, indiscutivelmente. Norton já gostou. Estamos aqui. É uma das verticais que mais cresce dentro do esporte, né? Por quê? Cara, N fatores. Primeiro que, assim, a gente já não compete mais entre esportes, a gente compete com entretenimento, né? E aí, quando a gente compete com entretenimento, a gente precisa entregar um produto diferenciado para um público consumidor diferenciado. Segundo, a gente já está trabalhando segundas e terceiras telas. Ninguém mais assiste só uma televisão se você não estiver com tablet, celular, tudo ao mesmo tempo, né? Essa é a nova jornada, né? Então, essa é uma das nossas teses, mídia e conteúdo. E, por fim, impacto social e sustentabilidade.
O esporte é uma grande ferramenta de transformação social. E a gente tem que usar do esporte para transformar a sociedade. Então, a gente utiliza. Mesmo eu tendo trazido essas 8 teses, acho que a primeira lição que a gente aprendeu é que mais do que soluções de esporte, e aí fica o recado para todo mundo que está nos ouvindo, tá? Nós precisamos de soluções para o esporte. Mais do que de, e sim para o esporte. O esporte em si tem um nível de adoção de tecnologia abaixo de 10%, salvo exceções. Quer dizer, pessoal, é um oceano azul, o mato está muito alto, né? Assim, a gente tem oportunidades 1000 de serem feitas, né? Então, olhem para o esporte não só como um apaixonado pela modalidade esportiva, futebol, né, que é difícil a gente, às vezes, afastar um pouco a paixão, né, do racional, mas olhem como uma possibilidade real e exponencial de crescimento e transformação através do digital, tá? Norton, são essas 8 teses que a gente atua. E hoje, como eu te falei, mais de 140 startups no nosso ecossistema. Muito legal. O Patara, ainda em cima da questão dos clubes de futebol, né? O Arena Hub é um centro de inovação. Vocês têm inovação no DNA de vocês, né? No core business de vocês. Eu acho assim que o mais importante, quero ver se tu concordas comigo, inclusive, que eu acho que o mais importante não é nem a inovação em si, é criar dentro das entidades e criar dentro dos clubes, né, a cultura da inovação, porque muita gente acha que inovar é ter boas ideias, é ter ideias diferentes, é fazer aquilo que os outros não fazem. De certa forma porque quando tu faz alguma coisa que o outro não faz, tu tá inovando. Mas inovação é processo, é contínuo. Então, a cultura da inovação, para mim, é mais importante do que o cara discutir a inovação, porque a inovação é o resultado dessa cultura, né? Quando tu tem cultura de inovação, tu acaba inovando, né? Tu acaba tendo inovação como resultado. E nos clubes de futebol, Norton eu vivi dentro de clube, né? Eles têm uma dificuldade enorme em relação ao imediatismo, ao resultado do jogo, da competição, da compra de um atleta ou coisa parecida. Então, não existe dentro dos clubes esse processo de inovação. Então, o Arena Hub passa a ser, né, segundo eu imagino, eu penso, né, a solução para que os nossos clubes tenham, entre aspas falando, um centro de inovação, tenha processos de inovação e que acabem terceirizando a cultura de inovação, coisa que eles não fazem lá dentro. E, às vezes, quando casualmente alguém se propõe a fazer inovação dentro do clube, passam 2 anos, muda a diretoria, vem outra que já acha que aquilo não tem mais nada a ver, não importa, as ideias que outros tiveram não interessam, né? Então, eu acho que a Arena Hub passa a ser um centro neutro para que esse clube desenvolva a cultura da inovação e, por consequência, consiga inovar. Muito bom. Acredito muito nessa mesma linha que você trouxe, né? Muito mais importante do que você ter a tecnologia, é você ter pessoas aptas a receberem essa tecnologia. Indiscutivelmente. Outro dia eu participei de uma entrevista e aí me perguntaram o que é mais importante, pessoas ou tecnologia? Sem sombra de dúvida, são pessoas, né? A tecnologia, ela só te ajuda a replicar algo que está sendo absorvido, produzido e consumido por pessoas na outra ponta, né? Então, quem desenvolve a tecnologia também são pessoas, né? Exato. Eu estou 100% alinhado com você. Quando você fala um local neutro, eu acho que essa questão já é super legal, tá? Primeiro, a gente fala muito de futebol, mas quantas soluções são construídas em outras modalidades e depois replicadas no futebol? Através do Arena Hub a gente tem acesso a isso, né? Então, quando um clube, e eu não sou crítico e também não sou contra a clubes montarem os seus próprios centros de inovação, quando eles lançam isso, tanto aberto ou fechado, eles têm que ter muito bem claros do seu core business principal e ter um planejamento de médio e longo prazo, pessoal. A justificativa é simples. Inovação não é uma prova de 100 metros rasos, é uma maratona.
né? E o próprio Luiz trouxe, mudam-se gestões de 2, 3, 4 anos e da água para o vinho, e simplesmente descarta-se tudo que está sendo feito, né? Quando eles olham que existe um centro independente fomentando modalidades esportivas diferentes, em dores que podem ser análogas, olha que doido, né? Modalidades diferentes, mas com dores que podem ser semelhantes, análogas, né? Que podem ser replicadas e utilizadas em verticais distintas, eles se sentem mais confortáveis. No início, eu utilizei uma palavra que é atuamos como Innovation as a Service. Então, assim, utilizem do Arena Hub para ser o seu braço de inovação. Ah, mas eu quero ter o meu departamento de inovação. Ah, eu quero montar o meu Labs. Pois o faça. Mas utilize do Arena Hub, do ecossistema que construímos nacional e internacional, para ajudar a dar vazão, para ajudar a estruturar o que vocês estão se propondo, porque sozinho, às vezes, não é tão simples, a percepção muda muito rápido, né? Então, eu gosto muito da ideia da neutralidade, né? Por isso que, quando eu falei para a Duda lá atrás, do volume de modalidades esportivas que fizemos, foi exatamente para isso, Duda. Então, assim, hoje nós somos um local onde temos clubes de primeira, segunda, terceira, quarta divisão, mesmo, né, de clubes menores, que às vezes só participam de campeonatos regionais, modalidades esportivas que têm cofres com um potencial maior, modalidades esportivas que meramente não têm capacidade financeira, às vezes, de adquirir, mas que precisam participar desse processo de transformação digital. E, Patara, Fernando, quais são as principais dores? A gente falou muito, né, dessas dores, assim. Tem como a gente entender quais são as principais dores e de que maneira estamos preparados para esse novo mundo? Porque me parece que a gente realmente deu um F5, né? Demorou um pouquinho, mas a gente deu um F5, deu uma atualizada na vida. Mas quais são as principais dores ainda dos clubes de futebol e como é a aceitação desses clubes, desses gestores para esse novo mundo que se desenha aí? Eu acho que a aceitação é cada vez maior. É um movimento que está acontecendo no Brasil e no mundo, onde todos estão aderindo, tanto por vontade, tanto quanto por necessidade. Tá? Quando a gente para analisar as dores reais, eu acho que elas estão muito atreladas, sim, ainda ao mapeamento e conhecimento do seu cliente, do seu fã, do seu torcedor. Tá? Então, acho que as teses, isso é no Brasil e é no mundo, tá, Duda? Não é só exclusiva essa nossa necessidade pontual. As teses que mais crescem atreladas ao futebol é de engajamento de fãs e a tese de mídia e conteúdo, né? A gente está num movimento muito forte hoje de streaming, de geração de conteúdos individualizados, né? Monetização em cima de conteúdos individualizados e, mais do que isso, a criação de experiências únicas através de mídia e conteúdo que nunca tivemos anteriormente. Então, hoje, quando a gente para analisar as principais dores das entidades esportivas, estão atreladas a engajamento de fãs, mídia e conteúdo, e ainda vou expandir um pouquinho para experiências, né? E experiências a gente consegue traduzir isso tanto hoje em gamificação como em arenas. Percebo muito que os clubes hoje estão num movimento muito forte de vou lançar minha NFT, e ninguém sabe exatamente ainda muito o que ser feito. Às vezes parece que a gente quer surfar a onda do release, né? E eu acho que a gente precisa analisar muito mais os resultados do que simplesmente ficar anunciando o que pretende ser feito. Fernando, sobre esse aspecto, falasse a palavra internacional, e também que a Arena Hub está em 5 continentes. Eu estava vendo também nas redes sociais a presença da Arena Hub na Liga Portugal, o lançamento da Liga Portugal. Nos explica como é essa conexão com, né, já que falamos tanto nessa palavra tão bacana que é conexão, como é essa conexão com outras entidades internacionais, os outros continentes, o que se pode trazer de lá, se fala muito, né, do desenvolvimento do futebol europeu ou dos esportes na Europa, como essa conexão na busca de experiências interessantes que acontecem lá, que possam chegar aqui, para que a gente, de alguma forma, diminua essa defasagem que hoje a gente vê
em relação ao futebol brasileiro e alguns outros, né, na maioria dos esportes aqui no Brasil. Sabe, Norton, baita coincidência você ter me perguntado isso, né? Quando as pessoas olham de fora para o mercado brasileiro, cara, é extremamente atrativo, né? Nós temos um continente num país. Nós somos uma população de 220 milhões de habitantes, se não mais, né? Com um potencial incrível, você mesmo trouxe que ainda temos um gap tecnológico. Mas por que não, no primeiro momento, eles pegam e já desembarcam no Brasil e saem entregando? Porque também temos uma cultura de consumo um tanto quanto peculiar dentro do Brasil. Tá? Que nós do Arena Hub fizemos? A gente diagnosticou que realmente a maturidade tecnológica das soluções que estão sendo propostas ainda estavam aquém das necessidades de big players do mercado, né, do mercado consumidor. Nos aproximamos de centros de inovação internacionais que já replicaram esse mesmo processo, que já impulsionaram projetos, que já validaram em grandes ligas e simplesmente nos aproximamos de todos eles, tanto dos centros de inovação como de grandes startups e de grandes clubes e de grandes ligas, tal qual a Liga Portugal que você mencionou anteriormente. Tudo isso para quê? Para antecipar a nossa jornada de desenvolvimento. Poderíamos continuar crescendo organicamente? Poderíamos. Poderíamos provocar um mercado trazendo uma solução 100% disruptiva ao ponto que você vira e fala assim, caramba, por que eu estou contratando uma coisa que está vindo da Itália se a gente poderia desenvolver no Brasil? É essa provocação que eu trago ao mercado todos os dias. Se você não trouxer um case e validar, você não provoca essa garotada, essa molecada nova, molecada no bom sentido, não no pejorativo, porque são as cabeças que vão transformar o mercado nos próximos anos, né, a enxergarem um potencial dentro do mercado esportivo. E se você não trouxer um case ou uma estrutura tecnológica de aplicação, as entidades esportivas também não se sentem confortáveis de contratar, porque as necessidades são grandes. Foi dessa forma que a gente fez, Norton, aproximando de grandes players internacionais, que a gente acelerou o desenvolvimento do Arena Hub, ao ponto que hoje a gente tem representatividade em todos os grandes eventos internacionais, quer seja como conteúdo ou com a ilha de experiência mesmo de inovação e tecnologia. E eles, quando olham para a América Latina, eles já enxergam através do Arena Hub um ponto de conexão para a distribuição das suas soluções. Ao invés de ele ir sozinho bater na porta de um clube, e tive isso essa semana. Eu fui demandado por uma startup indiana querendo entrar no mercado brasileiro. Eles procuram o Arena Hub e falam, nos ajude a ser impulsionado no mercado. Aí a gente responde para todas as startups que estão no nosso ecossistema. Faz parte do nosso core business de conectar dentro de um processo mapeado e desenhado, para também não parecer que somos o departamento comercial das startups, tá? Porque também não somos monetizados. O pessoal me pergunta muito isso, viu, Norton? Cara, os clubes não te pagam, as entidades não te pagam, vocês não são monetizados nas negociações que acontecem dos cases. Como a Arena Hub sobrevive, né? Aí eu falo, pelo impulsionamento das marcas. As marcas, durante muitos anos, investiram e investem num mercado de mais de 2 trilhões de dólares, que é o mercado esportivo, muito como publicidade. E eles precisam de mais. Eles precisam que esse mercado acompanhe o desenvolvimento. Então, as marcas investem no Arena Hub para o Arena Hub ajudar no processo de transformação do esporte. Tá? É assim que as coisas funcionam aqui dentro. Eu achava, Norton, que eram todos milionários e que trabalhavam, né, que esse era o hobby deles, né, de cada um. Né? O Patara, tu falou uma coisa que eu também concordo plenamente, né, e é uma coisa que eu sempre defendo aqui. Né? Você disse a frase, como é que foi? Maratona não é uma corrida de 100 metros, é isso? Não, inovação não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, né? E claro, a inovação ela deve acompanhar
né? Porque senão ela não serve a um plano estratégico que uma organização tenha, que um clube, imagina, estou falando aqui de um clube de futebol, tenha, né? E os planos estratégicos são, por definição, planos de longo prazo, né? Então, o plano estratégico passa a ser os 42 quilômetros que devem ser percorridos, e nesse meio tempo aí surgem processos, melhorias de processos que vão gerar a cultura que eu falei e as possíveis inovações, né? Este momento que o futebol brasileiro vive, da possibilidade, já tem tantas aí acontecendo, das sociedades anônimas do futebol, é uma oportunidade para que a gente tenha, né? Eu tenho certeza que teremos, né? Planos de longo prazo, porque ninguém vai investir um montão de dinheiro sem que veja ali na frente como é que isso está sendo usado, como é que está sendo executado, se está dando certo, onde eu vou ter retorno, quando eu vou ter retorno. Então, imagina que nós vamos ter planos estratégicos e nós vamos querer ser muito mais competitivos, né, em relação aos nossos adversários, né? Então, as SAFs, né, elas são uma oportunidade para que a gente tenha esta cultura da inovação, desenvolva essa cultura da inovação e que os clubes passem a ter realmente processos de inovação processos formais, né, de inovação. Totalmente. A gente já vem acompanhando, né, esse movimento. O Botafogo é um associado do Arena Hub, o Vasco é um associado do Arena Hub, são clubes que estão participando desses processos de SAF. Acredito muito em planejamento, isso faz parte do meu core, do que eu venho. Eu tenho uma empresa de marketing e planejamento. Daqui a pouquinho a Duda vai dizer, é do nosso CEO fala em planejamento todo dia. Olha, deu match, porque Luiz Henrique é o rei do planejamento. Não, o rei é o Patara. Eu sou o assessor do rei. Muito bom, mas acredito muito em planejamento pelo fato de construção de propósito de valor, de construção de processo, de construção de melhorias, de realmente você direcionar para um local e buscar esse objetivo. Eu uso, nas palestras que eu dou pela minha outra empresa, eu tenho uma empresa de marketing e planejamento, por isso que eu brinquei que eu defendo muito planejamento, que é a Too Simple, né? E dou muita palestra em relação a isso de planejamento. Quando você sai daqui para Nova York, você já tem um plano de voo definido. Você sabe que o seu voo vai demorar 10 horas. Você sabe exatamente a altitude que você vai direcionar a sua aeronave. Se você se deparar com uma adversidade, está sujeito a isso, tá bom? Uma tempestade, uma ventania, né? Você não vai pegar simplesmente vire à direita e vida que segue, né? Você simplesmente vai comunicar à torre que ela vai falar, desça 3.000 metros, ande 50 quilômetros para o lado esquerdo, por mais X horas, depois volte novamente. O seu destino continua sendo o mesmo, Luiz, que é Nova York. Mas você simplesmente planejou novamente uma outra jornada. A minha percepção, quando a gente olha a estruturação por via de SAFs que está sendo feita, é que os clubes que estão passando por esse processo de sociedade anônima do futebol tá vindo já com isso enraizado, tá? Essa já é a minha sensação, pois tenho relação direta com eles aqui dentro do Arena. Muito porque vem já de uma metodologia de fora para dentro, de que acreditam que através disso as coisas vão acontecer. E os que optarem em não participar da SAF, e muitos vão optar em não participar de SAF, e ok, vão ter que também se estruturar internamente para acompanhar o movimento que estão sendo feitas pelas SAFs. Então, a tendência é a gente ter, sim, nos próximos anos, por isso que eu acho que o momento é muito oportuno para o segmento de Sports Tech, um incremento muito grande em relação às validações de processo, novas linhas de receita, melhorias de produto, de experiências e conhecimento do seu consumidor final, que é o fã. Tá? Então, eu acho que se poderia escolher um momento, Luiz, acho que o momento é agora. A gente perdeu um time de desenvolvimento, cá entre nós, né? Nunca existiu na história, num tão curto prazo de tempo, os dois maiores eventos de esportes do mundo acontecendo no mesmo país. Nunca. Né? E perdemos esse time. Tem um legado? Tem. Tem um legado profissional. Assim, eu me deparo com
N pessoas que participaram dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo e permaneceram no mercado esportivo. Mas a gente poderia ter aproveitado esse momento realmente para ter transformado a indústria do esporte. E acho que a gente perdeu um time, né? Mas isso não quer dizer que a gente ainda não possa ir buscar por melhorias o tempo todo. Eu ia te perguntar isso exatamente. Assim, quando começou a falar de 2 eventos, isso me veio à cabeça logo. Pô, eu não lembro. Não deve ter tido um país que teve Olimpíada, Copa do Mundo e Olimpíada. Em 2 anos teve os 2 maiores eventos esportivos do mundo, né? E ali se aprendeu sobre novas arenas, novas experiências, novos produtos, novas tecnologias. Tudo isso que a gente está falando agora, a gente teve em 2014, em 2016, né? Por que será que não se aproveitou isso? O que rolou? É de novo essa questão do imediatismo, do troca, não fui eu que fiz. Cara, esse vacilo, que isso é um vacilo. Por que rolou esse vacilo? Por que rolou o vacilo, realmente eu não consigo lhe responder diretamente, mas eu consigo te trazer para uma palavra que a gente acabou de utilizar. Às vezes faltou um pouco de planejamento em relação a qual será o output por trás de tudo isso que está sendo construído, né? Planejar 2 grandes eventos, ele começa 8 anos antes, pessoal. Você ter melhorias de infraestrutura, é evidente que tivemos, desenvolvimento tivemos, mas a gente poderia ter estruturado os esportes durante esse período, para a gente não precisar mais sobreviver de superatletas, Luiz, né? A gente tem gerações de superatletas, né? Então, por exemplo, eu vou citar outros esportes, né? Nós tivemos a geração do vôlei, e indiscutivelmente a geração do vôlei foi, eu acho que a que mais ganhou medalhas, se a gente somar, e a gente tem uma dificuldade ainda muito grande hoje de formar atletas de vôlei. Por quê? Se eu acho que é a modalidade olímpica mais premiada do Brasil na história, né? Nós tivemos uma geração do tênis, através da figura do Guga. Durante 5 anos nunca se formaram tantos tenistas. E depois? Depois acabou. Por quê? Porque a gente não utilizou dessa excelência que foi proposta para alguém passar o chapéu. Vamos supor, vou te trazer um exemplo que está acontecendo agora. Rafael Nadal está em final de carreira, ainda top 10 do mundo, mas já passando o chapéu para o Alcaraz, né? Mas o que ele fez para passar um chapéu para o Alcaraz? O que a Espanha fez? A Espanha montou diversos centros de tênis de excelência ao longo desse período para criar outros Rafaéis Nadais, né? Vamos colocar no plural dessa forma, sabe? Então, eu acho que a gente perdeu um timing de oportunidade, Luiz, mas que através da reestruturação que está sendo feita no futebol, pode voltar à tona e se tornar novamente oportuno, tá? Então, eu acho que o momento é agora de investirmos no esporte e no futebol. O futebol é uma vitrine, né? Se a gente conseguir melhorar o produto do futebol, a tendência é que todas as outras modalidades esportivas acompanhem esse movimento. Tara, nós perdemos gerações esportivas, né? Gerações de atletas, mas a gente perdeu ídolos também, né? Nós estamos numa carência de ídolos que chega a ser triste. A gente realmente que gosta de esporte, que vive o esporte, todos nós aqui temos essa paixão em comum. Vira e mexe, a gente pensa quem seriam hoje os nossos ídolos, quem nos representa, quem faz a gente parar para torcer, para vibrar, que nos orgulha. E é tão esquisito porque a gente viveu tempos tão legais de ter ídolos importantes, né? Você relacionou alguns agora. E a gente está carente de ídolos, com tanta gente talentosa por aqui, né? Pois é por isso que eu defendo muito essa questão de transformar consumidor em fã, fã em super fã. Né? Você vê, a gente já está indo agora além do fã, já estamos falando de super fã, a gente vai, né, construindo tudo aqui. Eu acho que é um momento de a gente se reaproximar do esporte como um todo, né? Mas não simplesmente ser uma relação superficial, que esse movimento que aconteceu no surf, e não sei se vocês acompanham os dados do surf, eu posso estar enganado, e o Ivan Martinho, que é um parceiro nosso da WSL aqui do Arena Hub, me perdoe, mas eu acho que 76% ou 78% da audiência do surf nunca subiu numa prancha
Nunca. Mas por que eles estão acompanhando o surf? Porque foi construído. É um lifestyle que foi feito por trás, mas mais do que isso, assim, quando a gente estava discutindo transmissão, os caras foram para o streaming, sozinhos no streaming, aí, assim, ninguém sabe a dificuldade do surf. Uma etapa de surf, ela fica, acho que 15 a 20 dias para acontecer, numa janela de 3. Então, você bloqueia 15, 20 dias, numa janela de 3. Como é que você vende isso para uma grade de televisão? Como que você vai vender? Você não sabe o dia que você vai passar. Por quê? Porque você depende de uma ondulação entrar naquele momento oportuno. Então, eles pensaram no streaming antes, engajaram o público, onde ele te manda um push notification e fala assim, a etapa vai acontecer daqui 1 hora, e aí você simplesmente se conecta e vai assistir. Ele criou um produto hoje para um público, não um público para um produto. É doido, e aí vem né? a palavra que você usa, conexão. E hoje ele tem um super fã, né? Fernando, mas sobre esse ponto aí, a minha pergunta eu sei que a gente está indo para o final do programa, infelizmente, aí a Eduarda a chefe já está ali nos alertando, mas tu trouxeste um sucesso, né? Um case de sucesso do surf e os brasileiros na onda, né? Grandes nomes hoje do surf mundial são brasileiros, Medina e outros mais. Poderias nos contar aqui para encerrar, não sei se os colegas têm outra pergunta, mas assim, um case de sucesso do Arena Hub, com essa construção toda que tu nos contou aqui de planejamento, que pode ser no futebol ou pode ser em outro esporte, para a gente ter uma dimensão de como isso aconteceu, ou o grande exemplo de que o Arena Hub contribuiu para isso, para aquilo, se tu puderes nos contar, se tiver uma história, um case gestado, né? Acho que pode ser usada essa palavra, aí no Arena e que hoje está em prática? Posso, eu assim, não gosto de ser injusto com todas as startups que estão no ecossistema, mas vou citar uma delas, como case que eu acho que é emblemático para a gente. Quando a gente fez o lançamento do Arena Hub lá em 2020, a primeira coisa que a gente fez foi criar um grande desafio no mercado de startups, tá? O que eu precisava fazer? Precisava mapear quais são as soluções existentes no mercado, porque todos os dados que nós tínhamos anteriormente de pesquisa eram falhos, dúbios, e de certa forma, às vezes, não batiam mesmo, tá? De volume de startups que a gente pudesse impulsionar. Então, a gente fez um grande desafio, e eu me lembro bem de um rapaz que se inscreveu, né, nesse desafio, que chama Rafael Mangabeira, de uma startup chamada Fanbase, e eu tive a coincidência de mentorá-lo antes do desafio, ajustando o modelo de negócio, e ele estava extremamente confuso porque ele estava pré-operacional, né? E ele falou assim, cara, eu vou me inscrever no desafio pré-operacional ainda, só estou na validação de MVP. Falei, vai que a sua ideia é boa, é uma startup de fan engagement, tá? De fan ID. Então, pega todos os canais que entra pela loja, entra pela tiqueteria, entra pelo mídia de conteúdo, ele transforma tudo num single player, numa única pessoa dentro do clube. E ele ganhou o challenge, né? E aí ele ganhou o challenge, ele não acreditou, me agradeceu assim um monte, foi o desafio Like a Player que a gente fez no mercado, e aí por conta disso ele virou capa de jornal, um monte de coisa, e ele me agradeceu assim tremendamente. E aí ele foi acelerado pelo Arena Hub, pois nós temos um programa de aceleração de startup com investimento, e acabou de captar uma rodada de investimento de um dos maiores fundos que existem no Brasil de investimento em startup. Por que eu trouxe ele como exemplo? Porque ele veio pré-operacional para um desafio onde tinham startups validadas no mercado, ele venceu, ele validou o modelo de negócio dele, ele aplicou em clubes, ele foi acelerado, ele ganhou tração e ele foi investido. Meu papel está cumprido, Norton. O meu papel nessa jornada ele foi pleno, porque eu ajudei a startup a validar o seu negócio, que era uma dor que ele tinha. Eu aproximei ele através de tração de clientes, que era uma dor que ele tinha, e impulsionei ele através de investimento, que era uma dor que ele tinha. E como o Rafael da Fanbase, nós temos dezenas aqui nessa mesma jornada. Isso que é legal, tá? Então, o Arena Hub, mais do que projetos proprietários que nós tenhamos dentro de casa e temos programas de inovação aberta, que rodamos com marcas, tudo, a gente impulsiona que as coisas aconteçam.
Pessoal, o esporte ele é transformado em 4 verticais. Duda, prometo que eu não vou ultrapassar meu tempo muito mais. Ó. Quero te ouvir. Mas vamos lá, ó. Não, depois que o Norton falou, eu tô aqui, ó. A gente tem 4 formas. Eu não mando nada, Patara. Ela que manda. Se ela liberou, toca a ficha. Eu, Patara. Vamos, quero te ouvir, Patara. É que eu acho super oportuno isso para quem está nos ouvindo. A gente tem 4 formas de transformar o esporte. É a modalidade esportiva, tá? Vamos lá. VAR. Vou citar o VAR, tá? Porque a gente está falando muito de futebol aqui. O VAR é uma tecnologia aplicada à modalidade esportiva, tá bom? Transformou a modalidade esportiva. Do mesmo jeito que tem o VAR, a gente teve, sei lá, um sensor no esgrima que mudou, bola dentro, bola fora no vôlei, desafio no tênis, mudou a modalidade esportiva. Então, pessoal, pensem em tecnologias de modalidade esportiva, tá? Segundo, quem pratica o esporte, tanto faz se é profissional ou amador, tanto faz para mim. Então, hoje você tem gadgets que te dão análise de performance pré, durante e depois, modalidade esportiva. Você tem vestimentas, então roupas que te melhoram a performance. Você faz análise de estatísticas também antes da prática esportiva. Independente se é amador ou profissional, hoje quem é que faz uma prova de bicicleta ou uma corrida sem usar o Strava ou sem usar o relógio do Garmin? É uma tecnologia sendo aplicada através do esporte. Tá bom. Então, já temos 2 formas de transformar o esporte. Qual que é a terceira? É quem assiste tem que ser engajado. Segunda, terceira tela, conteúdo que está no core business de vocês, como que a gente atinge essa pessoa, as experiências que estão sendo geradas para quem? Para a audiência, que é o consumidor, tá? Essa é a terceira forma de transformar. E a quarta? A sociedade. O esporte é uma ferramenta de transformação social. Quando a gente olha lá para trás na Olimpíada que tivemos na década de 60 no Japão, foi lançado o Shinkansen, que é o trem-bala, e depois de lá foi difundido para o mundo, sabe? A gente em pequenos eventos ou grandes eventos, a gente testa tecnologias. Agora no Japão foi veículo de novo autônomo, foi robôs limpando e pegando e auxiliando dentro das Olimpíadas. O esporte ele também é uma ferramenta de transformação social. Então, quem está nos ouvindo, eu acho que é super importante, enxergue essas 4 formas de transformação do esporte. Não olhem só para dentro do campo, porque existe um entorno enorme a ser transformado através do esporte, né? E aí, quando a gente pensa através do esporte, eu falei antes, mas 4/5 da população brasileira são, sei lá, 180 milhões de pessoas, né? Nossos filhos entram na escola e vão fazer educação física. Já estão praticando esporte, sabe? Já estão consumindo esporte. É para eles que a gente tem que fazer as coisas, para todos, né? De uma forma geral. Desculpa, Duda, de novo. Fala sério, desculpa, eu só posso te agradecer por esse final aí, que tem tudo a ver com o nosso GoCast. A gente acredita em educação, a gente acredita na transformação através do esporte. Então, a gente só pode te agradecer por essas palavras finais, porque realmente fechou com chave de ouro, né? Meninos, Luiz, Norton. Foi espetacular, eu acho. Um último comentário, talvez naqueles grandes eventos que nós perdemos a oportunidade, lá a Copa do Mundo, a Olimpíada, tenha tido planejamento para o evento, mas não teve o planejamento para o pós. Eu acho que o que faltou foi visão. Foi visão. E eu acho que visão é a palavra que eu usaria para resumir esta tua última fala. Que visão também remete a longo prazo, né? Então, assim, ser visionário, é pensar na frente, é integrar todo um sistema que está ao redor de alguma coisa, né? Então, encerrou com chave de ouro mesmo, Duda. Foi fantástico. Eu, em setembro, vou dar um abraço no Patara e conhecer o Arena Hub. Vai ser um prazer. Estarei por aqui. Estaremos em alguns grandes eventos. Provavelmente no BF Expo estaremos lá presentes. Estaremos no Rio Innovation Week. Já fica o convite a todos irem conosco lá também no Rio Innovation Week. Tivemos na última edição um galpão de 4.000 metros quadrados do Arena Hub. E olha o quanto isso é representativo. O galpão que estava do meu lado, e é o maior evento de inovação do Rio de Janeiro, né? Era Health Tech, o do outro era Agritech, e o nosso não era Sports Tech, o nosso era
Arena Hub. Então, assim, construímos através do esporte e para o esporte. E convido vocês a estarem conosco lá. Vai ser um prazer a gente continuar esse debate, essa conversa. E venham ao Arena Hub. Convido a todos, conheçam o Arena Hub, nos sigam nas redes sociais. Nós somos uma comunidade para transformar o esporte. E pensem dessa forma, porque é assim que a gente trabalha dentro do Arena Hub, né? Conectando pessoas, juntando pessoas do bem, que têm o mesmo objetivo em comum, que é benefício total das modalidades esportivas. Obrigado a todos pelo convite, realmente foi um prazer. A gente que agradece, bom demais esse bate-papo aí, ó. Ficamos muito interessados nesse papo. Fernando Patara, Head de Inovação e de Relacionamento da Arena Hub, nos deu um super panorama, assim, olha, me sinto já, ó, lá na frente, com tantas possibilidades que o esporte pode nos oferecer. Muito obrigada, esse é o nosso GoCast, podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage. Toda terça tem um episódio novinho para você. Se inscreve, nos acompanhe. Estamos também nas principais plataformas de áudio. Um beijo e a gente se vê.